Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um Espaço 2. O Espaço 2 está de volta, hein, gente? E hoje nós viemos até o Palácio Anchieta, onde está rolando uma exposição muito bacana que já eu mostro para vocês. E ó, o programa tá recheado de coisa boa hoje, então se ajeita no sofá e bora conferir os destaques. Mais de 300 cartões postais capixabas na Mostra Postais do Espírito Santo. Uma viagem pelos 39 anos da Galeria Homero Macena. Nova campanha incentiva a divulgação das belezas naturais do nosso estado nas redes sociais. Muita coisa boa, né? Então vem com a gente que o Espaço 2 já está no ar. Bom, gente, eu tô aqui enviando uma mensagem para os meus amigos para avisar que o Espaço 2 já está começando. Afinal, é assim que a gente se comunica a maioria das vezes hoje, né? Mas olha, lá no passado, no século XIX, não tinha essa história de celular, não. As pessoas se comunicavam pelos cartões postais. Ficou curioso? Então vem com a gente conhecer um pouco mais dessa história. Boa parte das informações chegam para a gente por meio de imagens. E como exemplo, podemos citar os cartões postais que marcaram uma época. O primeiro cartão postal foi emitido na segunda metade do século XIX e não tinha imagem, apenas texto. Com o passar do tempo, a imagem foi incorporada e a invenção desse pequeno pedaço de papel permitiu o intercâmbio de imagem entre diversas culturas. Muitas imagens do Espírito Santo também circularam pelo mundo. Na Mostra Postais do Espírito Santo, acervo do Monsenhor Jamil Habib, é possível ver mais de 100 anos de memória visual do Estado, registrada em cartões postais originais. São mais de 360 exemplares que revelam aspectos da cultura, dos costumes, da identidade local. Permite a gente ver diferentes elementos. Por exemplo, as transformações urbanas, as transformações da cidade, a transformação da cultura, as transformações da sociedade. Então aqui é um universo amplo de interesses diferentes que o pesquisador, o estudante ou simplesmente a pessoa que curte uma imagem antiga pode encontrar. Então é uma exposição que vai atender diferentes públicos e diferentes conteúdos também. Os cartões postais acompanharam as transformações. Olha só o antes e o depois do Convento da Penha. Nessa foto, o Parque Moscoso nem existia. E nessa outra, ele aparece lindo, no melhor estilo francês. O Palácio Anchieta também foi clicado em diferentes momentos. Olha só, o que a gente tem, o que nós temos nessa exposição é uma reunião de cartões postais que vão conformar o que a gente entende como sendo a época de ouro do cartão postal no Brasil. O que está reunido aqui não são quaisquer postais, mas aqueles postais que são, do ponto de vista da coleção, os mais importantes. Então a gente vai ter, por exemplo, uma série que é feita totalmente em papel fotográfico, e ela é o divisor de águas desse período clássico, que é uma série de um editor muito famoso, que é o Foto Postal Colombo, que separa ou marca o final da época de ouro do cartão postal, onde o postal já não tem aquela artesanalidade da matriz de impressão, das técnicas como colotipia, como meio tom, e passa a ser puramente fotográfico. A exposição revela também os fotógrafos que registraram nossas paisagens. Um deles é Albert Richard. Em 1899, ele editou no Espírito Santo 2 séries de cartões postais do tipo multivista, que mostram de 2 a 3 imagens diferentes. Ela traz também e tira do anonimato muitos fotógrafos e editores locais. Então nós privilegiamos na pesquisa sobre esse universo dos postais
trazer do anonimato esses produtores dessas imagens, né? E a gente vai se dar conta que a história deles é muito mais do que o postal, né? São fotógrafos que atuaram no começo do século, no final do século XIX, são postais que deixaram, além dos postais, também uma gama grande de imagens fotográficas, mas que ainda não tiveram aprofundado na sua contribuição para a memória visual do Espírito Santo. Outro fotógrafo que faz parte da mostra é Walter Garbi. Ele fotografou os índios botocudos do Rio Doce. E esta série de postais do Espírito Santo foi a que mais circulou pelo mundo. Os índios botocudos do Espírito Santo, sem se darem conta, sem terem consciência disso, participaram de uma economia mundial de imagens, né? Quer dizer, as imagens deles foram vendidas para o mundo inteiro. Houve uma circulação de imagens, houve um consumo dessas imagens e a gente não se dá conta que isso aconteceu no começo do século e que talvez esses postais dos índios botocudos talvez tenha sido uma das últimas imagens, né, dessa etnia aqui no Espírito Santo. A exposição tá linda, né, gente? E fica ligado porque ainda dá tempo de vir aqui no Palácio Anchieta conferir, porque ela fica em cartaz até o dia 17 de abril. E tem mais exposição no programa de hoje. Agora, o Espaço 2 te leva por uma viagem pelos 39 anos de história da Galeria Homero Macena. É a exposição Marcas da Memória. A Galeria Homero Macena abre as portas para uma reflexão de seu acervo. A exposição Marcas da Memória. Uma viagem por 39 anos de história de uma das mais antigas galerias de arte capixaba. A mostra traz importantes nomes da arte como Sebastião Salgado, Ana de Sena, Paulo Bonino, Benevento, Júlio Schmidt, Paulo Campinho, Ilau Sami Ilau e Irineu Ribeiro, que trouxe sua caranguejada exposta em 2001, aqui mesmo na Galeria Homero Macena. A Galeria Homero Macena foi criada em 1977 pelo governo estadual. Ao longo de sua trajetória, recebeu 2 importantes legados, formados pelas coleções de 2 galerias que não existem mais. A Levino Fanzeres, que funcionava no Teatro Carlos Gomes, e da Galeria Álvaro Conde, que funcionava na CEDU. Bacana, né? Você trabalhando, mostrando seu trabalho no Teatro Carlos Gomes, que era a antiga Galeria Levino Fanzeres, tinha um público garantido, lógico que é só durante os eventos, mas assim, de uma força muito grande essa representação, né? Eu ficava muito satisfeito assim, com essa troca, né? Muito legal. Essa é uma exposição de acervo da galeria, em comemoração aos 39 anos de funcionamento, que vai ser dia 31 de março, né, de 77, foi a inauguração. A gente está trazendo obras e acervo documental que contam essa história. Então, nós escolhemos obras marcantes de cada década. Então, temos representantes desde a década de 70 até 2010, que vai contando essa história de como foi construído, inclusive os outros espaços que também já se extinguiram, mas que foram integrados às obras à galeria, né? Então, é isso que está sendo exposto aqui, é uma mostra de memórias mesmo. E não para por aí. Além das pinturas, a exposição Marcas da Memória conta com um acervo documental formado por registros em vídeo e recortes de jornal, referente aos artistas e às exposições realizadas por aqui. A galeria preparou ainda uma programação para comemorar os 39 anos de história, com visitas mediadas, grupos de estudos, oficinas e encontro de educadores. Essas rodas de conversa são feitas por um funcionário aqui da Secretaria de Cultura, que ele vivenciou todo esse processo histórico. Então, tem sido conversado sobre o acervo, sobre a conservação desses espaços, sobre a história desses espaços que já não existem mais. Está sendo toda segunda-feira, às 4 horas, de 4 às 6, né, da tarde, e é aberto ao público, é gratuita a entrada, quem quiser vir pode vir participar. É tão interessante para o aluno, para as crianças, eles
saírem daquele ritmo, né, tradicional, daquele processo, né, curricular, e de repente eles vêm aqui na galeria, encontram situações inusitadas e técnicas interessantíssimas. Quer dizer, eu acho que só traz benefício, né? Eu acho que inserir esses novos conteúdos, essas novas linguagens no ensino, temos que aplaudir, né? Os pequenos que estão visitando a exposição nem eram nascidos quando as obras que estão aqui foram criadas, mas eles já se encantam com os trabalhos. São as marcas da memória ultrapassando gerações. E essa turminha que você está vendo aí não perdeu tempo e foi conferir a exposição. Vem visitar a exposição Marcas da Memória. Você não vai se arrepender. E a exposição fica em cartaz até o dia 14 de abril. Corre que ainda dá tempo de conferir. E você já conhece a hashtag Amores? Não? Então não se preocupa não que no próximo bloco eu explico tudo direitinho para você.